Líderes Urbanos é um grupo que surgiu da necessidade da gente fechar a pauta a partir das manifestações, né? O que a gente viu que estava acontecendo? A partir dos protestos, a gente viu muitas pautas e a gente precisava fechar a pauta. E nessa necessidade de fechar pautas, o que a gente começou a discutir? A gente começou a discutir as grandes obras que iam ser feitas na cidade, né? Assim, se a qualidade formal, se realmente ia ser bom para a cidade. E a partir disso a gente fez assembleias. No caso, esse foi o cartaz de uma assembleia. Não tem como tirar provisoriamente essa casa do cartão. Isso foi o cartaz de uma das assembleias que aconteceu, que a gente discutiu sobre o aquário e o viaduto, certo? E o que a gente tirou disso? A gente tirou que a gente precisava se organizar e tentar chegar à população e dizer por que o viaduto não ia ser uma obra de qualidade para a cidade de Fortaleza, certo? E a pauta que a gente está passando, né? Pode passar. Isso aqui é pequeno, não vou ler, mas basicamente existe um manual, que é o manual do ITDP. O ITDP é um instituto internacional que ele normatiza o transporte do BRT, certo? O que o ITDP disse? O ITDP falou que você implantar viadutos desse porte dentro da estrutura urbana não ajuda, você degrada a cidade. Existe um PDF que eu posso repassar depois para vocês, que ele explica detalhadamente, a partir de dados técnicos, por que você não pode implantar um viaduto desse porte numa área dessa. Basicamente, o que eles falam é que o viaduto é o caminho mais rápido entre dois engarrafamentos. Então, o que a gente fez? A gente abriu para ir atrás desse diálogo com a prefeitura, que a gente via que não existia, porque vocês sabem que não existe diálogo, né? A gente propôs essa ideia de fazer esse concurso e eu quero que vocês entendam uma coisa, assim, a partir desses projetos. Não é que toda vez que acontecer um projeto da prefeitura e que ninguém estiver contente, a gente chama os arquitetos e faz um projeto alternativo aí. Não, isso aqui é muito mais simbólico. Isso aqui é para mostrar que a gente quer diálogo, que a gente quer um conselho da cidade, que a gente quer um plano de mobilidade que não existe. Fortaleza é a única cidade grande porte no Brasil sem plano de mobilidade. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Curitiba já está na 4ª geração, tem 40 anos de planejamento, de reforma, a gente não tem. Aí você dizer que uma obra dessa faz parte do planejamento é ridículo, é mentira, é mentira. Então, o que a gente propôs? A gente quis mostrar que existem muitos arquitetos, muitos estudantes, ótimas ideias, que a prefeitura podia muito bem aproveitar e que existem concursos. Proporam vários projetos, né? Então a gente tem aqui mais de 10 projetos que foram propostos para essa área em torno de um planejamento urbano. Então, basicamente é isso. Então eu vou passar a palavra. Esse primeiro projeto, cadê o pessoal? Algumas pessoas, eu juntei todos os projetos no mesmo PDF, mas algumas pessoas trouxeram a apresentação por fora. Aí eles vão tentar abrir aí, mas basicamente vários grupos fizeram alternativas diferentes para a área, né? Pode me passar essa apresentação? Tu vai pegar, sabe com quem? Com a Sandra do Crítica Radical. Isso é do Crítica Radical. Entrega de aprovação. Porque eu não estou com todos os projetos, os projetistas que vão mostrar. Eu só vou falar dos projetos do pessoal que não está aqui. Fala com a Sandra do Crítica, aquelas partes assim. Deixa eu ver. Eu acho que tem mais de 10. A gente recebeu de São Paulo, de uma pessoa que não conhece ninguém em Fortaleza, e ficou sabendo do concurso, um arquiteto de São Paulo. A gente recebeu de gente formada já, de estudante. Foi muito legal, foi um processo muito legal. Porque a gente viu que tem muita gente querendo trazer propostas para Fortaleza e a gente deseja uma cidade melhor. É só isso que a gente quer. Eu e o pessoal, o Abner e o Jairo, a gente se juntou para fazer uma proposta. A gente se juntou para fazer essa proposta, tá?
o conceito dela é o seguinte: o planejamento da prefeitura está completamente incorreto, está com uma base de dados atrasada, e o que a gente pensou foi o seguinte: bom, existe um planejamento que é do Metrofol, que está atrasado, bem mais atrasado do que o Transol, mas que ainda assim é melhor do que ele. E existe uma linha prevista no Metrofol que ela passa exatamente aqui. Ela vem aqui no Antônio Salles, subterrânea. Engraçado que a prefeitura fala de um lençol freático, mas quer botar uma linha subterrânea aqui embaixo, né? E que dobra exatamente nesse cruzamento e segue aqui pela Getúlio Júnior e depois pela Rogaciano Leite e vai até o Cambeba, Messa Júnior. Então eu pensei, a prefeitura quer passar uma linha de metrô por debaixo do rio, pagar um custo altíssimo para fazer essa obra, sei lá, daqui a quantos anos, quando a gente precisa dessa obra hoje. Então eu pensei, bom, deve ter algum jeito de viabilizar essa obra, né? Então, você pode passar o slide? Daqui, essa aqui foi o texto, né? Não dá para abordar a questão como sendo pontual, ela é uma questão sistêmica. Não existe esse negócio de um viaduto resolver o trânsito dessa zona, porque você tem um fluxo que vem lá do Mapicu, o outro da Aldeota, outro de lá, então tem que ser projeto completo. Não existe essa história de querer fazer o viaduto. Como resolver esse problema. Pode passar a imagem? Pronto? A gente pintou ali de azul. Esse aqui é o mapa do Metrofol, o que existe. O que está previsto para 2025. Se Deus quiser, né? E a gente está... Aquela linha que está azul maior do lado direito é a linha leste que a prefeitura quer construir ali por debaixo da Washington Soares. E essa linha que a gente marcou é essa que está passando exatamente aqui, está prevista para ser feita, a gente não sabe quando, né? Então eu pensei, bom, os ônibus não vão dar conta do fluxo que existe hoje, porque Fortaleza é uma cidade com o dobro da população de Curitiba. Curitiba tem um sistema de BRT que já está defasado, eles já estão querendo atualizar, e a gente está querendo fazer um sistema de corredor preferencial, que é assim, muito primário nessa região. Então aproveita do Metrofol, vamos fazer. Gente, BRT é um corredor exclusivo, certo? É uma faixa que fica no canteiro central, onde só o ônibus anda. Tem uma barreira, inclusive, que é colocada para não deixar os carros entrar. E o BRT nem mesmo é viável aqui. Não tem caixa de via, não tem uma largura de via suficiente. Então, o único que dá para fazer é o corredor preferencial, só que ele não comporta o fluxo que passa aqui. Tanto que o projeto da prefeitura, que eles dizem que vai integrar 2 corredores de ônibus, é mentira, porque é um corredor de ônibus que não comporta o fluxo. Pode? Cadê o lado? O que eu pensei, que a gente pensou, na verdade, que deve existir uma maneira mais fácil de fazer essa linha de metrô, de agilizar essa linha de metrô para hoje, em vez de tentar fazer ela toda subterrânea, passando por baixo do rio, que é uma complicação técnica enorme e um custo absurdo. E existem outras alternativas metroviárias, que é o VLT e o monotrilho. O VLT é o bonde moderno, na Europa tem vários, e o monotrilho é um sistema mais recente. Consiste num trem que anda sobre uma viga. Ele é um elevado bem simples, bem fino, assim, pequeno, e que ele é instalado no canteiro central das avenidas, certo? E ele tem um custo da ordem de 1/3, 1/4, até 1/5 às vezes, do que o metrô comum, sendo que ele consegue transportar até 70% da capacidade. E como ele é instalado no canteiro central, são pilares que ficam no canteiro central da avenida, e as vigas em cima dos pilares, você consegue construir essa obra sem atrapalhar o trânsito, atrapalha muito pouco. E consegue terminar ela muito antes do que a via subterrânea. Você viabiliza o processo de forma completa. Pode passar? Então, o que a gente fez foi o seguinte:
Como o trecho da Antônio Salles ele viria subterrâneo, e realmente tem que vir subterrâneo, a Antônio Salles não comporta nem VLT, nem monotrilho, a gente pensou, bom, a gente pode separar essa linha em duas. Que seria, essa linha da Antônio Salles viria de onde ela vinha originalmente e terminaria aqui. E esse trecho da Rogaciano Leite e G. Santana Júnior, ele seria uma outra linha, né? Uma linha que vira duas. E esse trecho da G. Santana Júnior, ele viria desde o terminal Papicu e seguiria o restante do caminho com o planejamento original, certo? E qual foi a estratégia? Tem um supermercado ali que tem uma... Oi? Oh, tem um supermercado ali que é o número 2, certo? Qual foi a ideia? A gente pensou, não, a estação ela pode ficar dentro da quadra, ao invés de ficar em cima da rua, que é como o modelo tradicional de estação de monotrilho. Até porque seria um contrassenso. A gente está querendo barrar um viaduto, eu vou construir uma estação enorme na frente do parque, né? Não faz sentido. Então, a ideia é uma reforma que inclui uma estação e o supermercado, ou seja, você faz um prédio novo que inclui as duas edificações. Você não prejudica nem o comércio e consegue incluir a estação. E esse modelo de estação ele é viável ao longo desse percurso inteiro, porque na Rogaciano Leite e nesse caminho aqui você tem uma série de comércios de baixa escala que você conseguiria reformar e fazer esse mesmo modelo de estação ao longo do caminho. E esse tipo de obra Olha lá. Deu para entender agora? Vou botar para cá, ó. A avenida, bom, é o seguinte, a prefeitura justifica a obra dela porque precisa integrar o terminal da Antônio Bezerra com o Papicu, precisa integrar essas linhas que vão para lá. Então, o grande fluxo, né, do Papicu para aquela direção, ele está suprido pela linha de monotrilho, que está passando aqui aérea, certo? E com isso elimina a necessidade dos ônibus até mesmo dobrarem para o terminal Papicu ou para lá. Eles podem simplesmente deixar os passageiros aqui, integrar, e no futuro, quando a linha subterrânea que vai terminar aqui, ela vai integrar com a estação por baixo, na própria praça aqui, na praça e no supermercado barra estação. Então o que é que acontece com o cruzamento? Nada. Não precisa fazer alteração nenhuma. É simplesmente garantir que o pedestre e o ciclista passem, construir as faixas de pedestre com o sinal de pedestre corretamente, ampliar aqui a calçada para que tenha um corredor preferencial e a ciclovia do lado de cá e do lado de lá, certo? Construir essas faixas de pedestre e sinal de pedestre e deixar como está, porque o que vai solucionar de fato o fluxo é o transporte público, não é uma reforma baseada em carro. Para finalizar, então, aqui tem uma perspectiva da nossa proposta. A gente aqui apresenta tanto as ciclovias, corredores de ônibus. Falando, chegando mais próximo aqui do Parque Alcoa, a gente consegue ver as ciclovias, os corredores de ônibus, a gente consegue fazer esse sistema aqui de monotrilho. Então, tá bom. Só para finalizar mesmo, a gente mostrando aqui que a gente valoriza tanto os transportes de fluxo de pessoas, né, além dos ônibus coletivos, tem os trens, tanto, a gente está fazendo projetos para aumentar o fluxo de pessoas, não de veículos aqui nessa região, devido a toda a concentração do shopping Guatemi, da Unipol, eles causam um certo trânsito. Então, para tentar oferecer alternativas de
ao transporte veículo particular, a gente consegue implantar esse modelo, consegue não agride tanto, né, o nosso ambiente aqui. É uma coisa assim que não tem 4 metros de altura no máximo, é uma coisa fina, na maioria das vezes é silencioso, né, também no trilho. Algo assim que não agride a nossa paisagem aqui e consegue ter um fluxo muito maior de pessoas do que um viaduto poderia trazer aqui também na nossa cidade. É isso. Gente, eu não sei se vai dar tempo todo mundo perguntar para cada apresentação, que são várias. Mas no final a gente pode fazer as perguntas que eu acho que fica melhor, viu? Ele faz esqueminha de túneis, porque assim, realmente dizem que aqui o lençol freático não ajuda, mas o Iguatemi ele tem uma distância, o túnel do Iguatemi tem uma distância próxima do rio e conseguiram fazer túnel. A iniciativa privada conseguiu. Então assim, na engenharia dizem que muito mais coisas são possíveis que a gente imagina, né? O Japão ele fez uma galeria enorme para aguentar enchente e a gente está reclamando de lençol freático. Então, evitar túnel não é uma desculpa muito fraca, eu acho. Minha opinião própria, né? Então ele fez um esqueminha de túneis que ele evita a colisão do tráfego e ele deixa o trânsito mais fluido. Passa aí pro próximo projeto. Esse aqui é outro professor, pode passar. Que ele faz uma assistência mais geral. Não deu tempo de ler os projetos, gente, que eu recebi hoje. Então não deu tempo de realmente olhar tudo, mas ele olha de uma forma mais geral, que a prefeitura não fez, porque esse projeto é totalmente local, pontual, e ele usa de vários modais. Ele usa de metrô, até, pode passar, tem uma proposta muito legal que é de usar transporte fluvial no Cocó. Eu não sei da viabilidade, mas eu nunca tinha imaginado que seria possível. E você vê aqui que é realmente uma proposta muito mais sistêmica, ele vê a cidade como um todo, né? E eu vou passar esse PDF pro grupo de vocês, não sei, pra ver, todo mundo ver mais afinco, né? Porque não vai ter que mostrar tudo aqui, realmente, pode passar. Aqui é outra demonstração de como funciona. Ó, você vê que ele propõe VLT, vias expressas, ciclovias e BRT, né? Seria um sistema de vários modais integrados, que não se propõe aqui, né? Não existe integração nenhuma de modal com esse viaduto. Ah, eu não vi isso. Se tivesse funcionado. Vai no dedo. Deste aqui, ó. E ele meio que faz uma rotatória aqui na Santana de Junho. E ele faz os acessos para o Cocó aqui. Não dá pra ver tudo aqui, não dá pra ver. Ciclovia Laranjinha, exatamente. Pode passar. Esse aqui é de hoje ele é professor lá no Chile, da PUC do Chile, ele é formado pela UFC, é o Fracalossi. Essa, pode passar. Essa foi a primeira proposta dada para o viaduto. Ela foi publicada muito antes dessa obra ser divulgada, eu acho. Não sei se foi assim que a obra foi divulgada, não lembro. Ela foi divulgada antes da obra ser divulgada. Pode passar. Pode passar. Não tá passando? Abre o 2, deixa esse aí. Abre o 2, alternativas 2, isso. Ele não mudou muito a configuração para as vias dos automóveis, né? O que ele fez foi investir em transporte cicloviário e área verde, que a gente vê que é uma tendência internacional, é o que a Europa faz e que a gente não liga, né, pelo visto. Então o que a gente precisa ver aqui são projetos assim, que ligam mais para o pedestre, que influenciam o transporte cicloviário, porque só você investindo em outros modais que você vai conseguir fluidez no trânsito. Então, o que o pessoal do carro fala, não, mas não vou deixar de andar de carro para andar de bicicleta. Sim, mas o fato de outras pessoas estarem andando de bicicleta vai ajudar você no trânsito, tá entendendo? Pode passar. Essa aqui foi uma proposta que ele fez mais a nível CID, assim, de aceitação, que ele fez uma elevação aqui e uma em cima de rotatória. Aquela lá era encarada meio como utópica, porque eles realmente não querem investir em ciclovia. Aqui seria outra alternativa. Eu não cheguei a ler direito esse projeto. Pode passar.
Aqui é um grupo de alunos que estão no Ciências Sem Fronteiras. Esse grupo tem um menino que é da UFC, tem outra que é da USP, tem mais uma da UFC e uma da Unifor. É o Felipe, a Luciana, a Nayana e a outra esqueci que é da USP. Ele faz... o que ele faz? Ele investe em ciclofaixa. Esse rosinha é ciclofaixa. Aqui é canteira, aqui é a árvore. E o que ele fez foi um esqueminha de túneis, que aqui entra. E ele realmente evita essa colisão do tráfego e ele investe em outros modais. Não deu para olhar no projeto inteiro, basicamente é isso. Assim. O que a gente vê nesses projetos é uma tendência a investir em outros modais, no caso da ciclovia, né? E área para pedestre, com certeza. Aumentar as calçadas, pode passar. Esse aqui, transporte público, sim, com certeza. Esse aqui foi a proposta mais inesperada de todas, porque foi um moço que ninguém conhecia e apareceu, e ele mora em São Paulo. Não sei como ele ficou sabendo do concurso, ele só disse que ficou assim, motivado pela causa, porque ele viu que realmente o que precisa ser feito é ser pensado a cidade de uma forma diferente. Na Engenheiro com Antônio Salles, ele resolve aqui nesse cruzamento atrás. O que ele faz é propor que nessa área aqui esteja... Porque, querendo ou não, aqui iam ter remoções, né? O que ele fez é aproveitar uma área que existem vários galpões lá para trás, e o cruzamento que ele investia numa linha aqui ferroviária, que é atrás, que ela iria... Você poderia ter intermodalidade, você poderia deixar seu carro aqui teria um estacionamento de bicicletas. Eu não lembro o que era esse outro aqui, que é muito pequeno. Isso é muito comum em São Paulo, né? Agora não tá. Então, o pessoal do Cacau, que é o centro acadêmico do curso de arquitetura, que promoveu esse concurso, eu que fiz parte de várias gestões do Cacau, eu me sinto orgulhoso de vocês que fizeram essa parada aqui, eu tô orgulhoso pra caralho, porque vocês sabem o carinho que eu tenho pelo centro da arquitetura, então eu me sinto bastante orgulhoso de vocês. Bom, eu tô indo um pouco na contramão de todas as propostas, certo? Eu trabalhei 5 pontos essenciais, certo? Antes de começar a intervenção. Primeiro, 5 pontos, né? Primeiro, cidade é feita para pessoas. Não é feita para carros, não é feita para prédio, não é feita para coisa nenhuma. Segundo ponto, a solução não é trazer mais faixas, viadutos e túneis. É desestimular o uso do carro. É o segundo ponto. O terceiro ponto é um ponto essencial para que haja esse tipo de intervenção, que é ouvir a população através de uma pesquisa, de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, por estatísticos, por arquitetos, por engenheiros. Dessa forma, eles vão fazer um levantamento completo de por que as pessoas passam por aqui, por que você dobra aqui, por que você não vai por outro caminho, para onde você vai, se você está indo para o Iguatemi, você está indo para o lado de cá, enfim, é um levantamento que logicamente foi o único ponto que eu na minha limitação não pude fazer, logicamente, eu não tenho uma equipe trabalhando para mim, certo? Então, o terceiro ponto é uma teoria que eu formulei através de leitura de outros urbanistas, de outros arquitetos, que é uma coisa que eu acredito que é na autorregulação do trânsito, certo? É uma teoria que eu vou explicar um pouco mais na frente quando eu estiver falando do projeto em si. A outra coisa que é o principal, que é o conceito principal do meu projeto, é a necessidade de uma democratização da mobilidade urbana de Fortaleza. Então, dessa forma, eu trabalhei o projeto com esses 5 pontos essenciais. Antes de começar qualquer rabisco, eu pensei nesses 5 pontos. Por quê? Mobilidade urbana, ela se define, vocês sabem, com a forma como as pessoas se locomovem dentro da cidade. Uma definição simplificada, né, logicamente. Então, qual é o grande problema que está acontecendo em Fortaleza
e nas outras cidades do Brasil como um todo, é esse monopólio da forma de mobilidade, ou seja, para as autoridades, para os governantes, parece que só existe uma forma de mobilidade, que é o carro. Então, o grande problema está aí, a não democratização da mobilidade urbana. O meu projeto, ele propõe o seguinte: eu não estou propondo viaduto, logicamente, né, está lutando contra isso. Eu não estou propondo túnel, mas respeito as propostas, porque a galera do grupo, eu achei interessantíssima, porque o pessoal se dividiu entre os sonhadores, os idealizadores, as pessoas que têm as propostas consideradas ideais para uma cidade mais humana, e as pessoas que fizeram soluções mostrando a viabilidade de túneis. Por que eu achei interessante esse pessoal da ideia dos túneis? Por quê? Porque se for para empurrar o viaduto goela abaixo, que se façam túneis. Eles mostram que tem viabilidade o túnel, que não precisam você passar um monstrengo aqui na frente e nem precisaria destruir as árvores. Então é isso que eu achei interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que essa galera que fez os túneis, eu tenho certeza que eles apoiam essas ideias consideradas ideais para uma cidade mais humana. Eles apenas trabalharam com, se for para fazer solução para carro, que se faça dessa forma, que é muito mais viável em todos os aspectos. Então, assim, o meu projeto ele consiste no seguinte: já que eu não fiz viaduto, já que eu não fiz túnel, já que eu não fiz aumento de faixa, a solução não é aumentar a faixa, a solução é diminuí-las. O que é que eu faço? Eu faço uma supressão de faixas de veículos, ou seja, o que era 3 ou 4 eu transformo em 2, porque se eu estou democratizando a mobilidade, eu não posso negar o carro. Se eu negar o carro, eu não estou sendo democrático, porque as pessoas também querem andar de carro. Então, a diferença é que elas não terão mais milhões de faixas para percorrer, elas terão só 2. 2 para cada lado, duas para cada mão. Então, essas faixas que sobram, eu transformo. Alô? Vocês me desculpem, eu fiz porque é uma forma que eu gosto de manifestar minha arquitetura através do desenho, do croquis, enfim, mas eu acho que está perfeitamente compreensível. Essas linhas vermelhas consistem em linhas exclusivas de ônibus, certo? Você já está estimulando a pessoa a andar de ônibus. Enquanto as pessoas estão no trânsito, você está lá de ônibus passando retão e dando tchauzinho para a galera no trânsito. Já é uma coisa boa. A segunda coisa, você cria então as linhas de ônibus que vem lá do Iguatemi e desce na direção do terminal do Papicu. Eu não mudei nenhuma linha de ônibus, certo? Todas as rotas estão da mesma forma, não tem nenhum problema. Então, o pessoal que vem do Papicu, tipo o Antônio José Papicu, se eu não me engano, que dobra na Antônio Salles, aqui é Antônio Salles, aqui é Engenheiro Santana Júnior, para quem ainda não visualizou. Quem vem da Antônio Salles pode dobrar aqui à direita e ir para o Iguatemi. Ok. Bicicleta. Não existe em Fortaleza um plano cicloviário, mas eu acredito que essa experiência aqui serviria de ponto inicial para novas intervenções dentro desse conceito de democratização da mobilidade urbana. Eu criei esse espaço aqui do meio com parque linear e ciclovia. Eu faço o seguinte: eu trabalhei a linha de ônibus, trabalhei a ciclovia com parque linear e o que sobrou eu botei para o carro. Normalmente o que sobra você coloca para o canteiro central para a ciclovia, mas eu trabalhei de uma forma contrária. O que sobrou eu coloquei para o carro. Mas é uma caixa viária considerável de 6,50, ou seja, de 3,25 para cada carro, que já é considerado ideal, de acordo com autores de diversos manuais, aquele Grupê que faz um plano de ciclovia e mostra todas essas cotas de caixa viária, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar também, pessoal, um dos conceitos que nortearam é uma coisa de um arquiteto argentino chamado Jauregui, que ele escreve artigos, ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é sobre urbanismo social.
o que é urbanismo social? Urbanismo social não é urbanismo para pessoas de baixa renda, não é Minha Casa Minha Vida, não é isso. Urbanismo social é uma coisa que ele fala no texto dele. Tudo que existe é para ser transformado democraticamente. E é isso que eu estou fazendo. É um dos princípios que nortearam essa... Inclusive, eu mexi nisso também no meu trabalho de graduação na época. E é um dos princípios que nortearam e me norteiam até hoje no momento de intervir, certo? Então, eu fiz essas duas linhas, fiz 2 mãos de carros para cada... 2 faixas de carros para cada mão, certo? Você vê que está dobrando aqui à direita, está todo do mesmo jeito. A diferença é que a ideia não é dar espaço para o carro, é desadensar o trânsito da área, dando outras opções para as pessoas passarem por aqui, ou seja, de ônibus, de bicicleta, a pé. Então a solução, pessoal, não diluir esse trânsito para outros pontos da cidade. Por quê? Porque na minha teoria eu coloco que não existe, tem várias pessoas que passam por aqui apenas pela cultura de passar pela Engenheiro Santana Júnior, certo? Muitas pessoas não têm necessidade de passar por aqui. Então, na hora que você desestimula o uso do carro, você faz com que as pessoas é a questão da autorregulação do trânsito que eu falei. Faz com que as pessoas se diluam e se autorregulem de acordo com as suas necessidades. Bom, o projeto consiste nisso. Aqui são alguns cortes na via, aqui o corte na Santana Júnior, outro aqui na Engenheiro Santana Júnior, nesse trecho mais para trás aqui, que é um pouco menor. Você vê que ali ela se abre um pouco, né? E um corte na Antônio Salles. Esse PDF vai estar disponível, né, se vocês quiserem dar uma olhada. E aqui são algumas perspectivas que eu fiz. Essa aqui, olhando daqui onde a gente está, né, num ponto mais alto, olhando aqui para o Frangolândia, aqui, né, o supermercado. E aqui do outro lado da rua. E, enfim, pessoal, essa é a minha proposta. A minha proposta consiste em desadensar o trânsito. Ao invés de dar lugar para o carro, você tira o lugar do carro e faz com que ele vá para outros lugares. Isso faz com que ele se desadense. Muita gente deve estar pensando que eu sou louco, que eu sou doido, que eu sou um sonhador. Agora sim, e muita gente chama soluções de viadutos, de túneis, chama de progresso. Então, assim, para essas pessoas que acham que isso é loucura, que isso não existe, eu respondo com uma frase que eu acho muito interessante de um escritor irlandês, dramaturgo, muito interessante por sinal, que ele fala que o progresso ele não é nada mais do que a realização das utopias. Muito obrigado, boa noite. Não quer apresentar não, é só aquele apreço que tu mandou pra tu dizer que existe a revistinha pro pessoal. Oi? Tá de boa. A minha proposta não é bem uma proposta. Na verdade, eu vi que as pessoas eram um pouco ingênuas e ficavam falando muito como se uma obra em um cruzamento da cidade pudesse resolver o problema de Fortaleza. E eu acho que não dá. Uma cidade sem planejamento, sem um plano, sem um norte, só pode estar como está agora, tipo, completamente um caos. E eu vi até gente comentando, tipo, deixem construir o viaduto, engarrafamento nunca mais. E eu só ria disso tudo. E eu também via que as pessoas não sabiam o que a gente falava direito. E também muita gente taxava as pessoas aqui de desocupadas, de ambientalistas, chato, eco-chato, o diabo 4. E que elas não tinham noção
que a gente vem de um histórico de movimentos sociais que são reprimidos pelo governo, que não é o primeiro e não vai ser o último. Então eu criei essa revistinha, que é um gibi, um quadrinho com a linguagem bem fácil, para explicar às pessoas um pouco da história de como as coisas chegaram até aqui. E também abrir a cabeça de todo mundo. Oi? De todo mundo um pouco, para que a solução ela venha a longo prazo e vem de um planejamento. Ok, tanto faz a obra que vai ser, mas ela tem que vir de um planejamento maior. Eu concordo muito com o que o Yuri disse, com o plano daquele professor, que ele olha para a cidade, que se a gente não pensar no todo e também pensar numa continuidade, tipo de gestão em gestão, ter um plano que seja apolítico, que tipo, hoje o Roberto Cláudio talvez, vamos dizer que ele ficasse bonzinho e fizesse tudo legal. Aí, será que o próximo vai continuar, entendeu? Será que ele vai assumir o doido, como está sendo? Aí, dá essa informação, essa noção de que não se resume a um viaduto e a 100 árvores. E também para informar um pouco sobre coisas que a gente fala aqui, tipo BRT, BRS, VLT, que eu notei que a maioria das pessoas não sabe direito o que é isso. Tipo, quem está envolvido sabe, mas quem não está, são siglas estranhas. Às vezes a gente fala e conversa entre si e não se toca que as pessoas não estão entendendo. Aí eu criei essa revistinha como uma plataforma aberta, tipo, que mais pessoas podem se juntar para editar, para ter uma segunda, para falar de outros assuntos e explicar isso para as pessoas, tipo, explicar a situação de um contexto geral. E esse é o meu cachorro, é para ondas, ele deu cara à revistinha. É isso. Oi. Olha o ponto. Boa noite. Meu nome é Fabrício. Eu vou dar aqui uma pequena contribuição. Eu já imaginava que muita gente ia falar de cultura, muita gente ia falar de psicologia, etc. Eu tô querendo trazer assim, tipo, um toque a mais, assim, um ingrediente diferente para as nossas ideias. Mas duas coisas antes. Essa tarde eu estava ouvindo na Rádio Senado um negócio que eu achei interessante, que eu nem sabia que existia, que é o Desafio Intermodal, que acontece todo ano em São Paulo, que, pelo que eu entendi, é um desafio onde a organização do evento, ela coloca diversas modalidades para se deslocar uma distância de 10 km em São Paulo. Vale tudo, vale desde o que a gente está discutindo aqui, bicicleta, metrô e tal, até skate e helicóptero. Os ciclistas vão gostar da notícia. Primeiro lugar foi helicóptero em tempo. Mas o primeiro lugar em eficiência foi a bicicleta, porque você gasta zero. Você gasta R$0, ou você gasta muito pouco com manutenção para se deslocar de bicicleta, enquanto que a hora de voo de um helicóptero é 700 a R$1.000. Então, o helicóptero chegou em primeiro lugar por 2 minutos de diferença. Juro. Depois vocês procuram aí na internet, Desafio Intermodal 2013, São Paulo. E a informação que eu ouvi da rádio foi essa, que o helicóptero ganhou em tempo, por 2 minutos e pouco. Em segundo lugar ficou a bicicleta, mas que a avaliação ela se dá em termos não só de tempo, mas também de consumo, enfim, de gasto que você vai ter para fazer o deslocamento, né? E em último lugar, para complementar, ficou o carro. Depois de skate, inclusive. É mais produtivo você ir de skate do que... Notícia em primeira mão. Entre 16 e 22 de setembro, Desafio Intermodal Fortaleza. Olha aí. Maravilha. Ficar de olho. Bora lá, pessoal. O meu texto ficou entrecortado aqui, então vai ter que ser na cabeça mesmo.
Pessoal super eficiente, maravilha, show de bola. Bom, estou aqui de volta agora para explicar de novo, agora numa plataforma um pouco mais... Quem não sabe, eu rascunhei na areia aqui um dia desse, um negócio, e agora a gente está de volta aqui, certo? Bom, em linhas gerais, para ninguém perder muito tempo, eu acho que um projeto para um entroncamento complicado como esse que a gente está aqui em frente, ele não pode vir desamparado de uma série de outros projetos anexos que não dizem necessariamente respeito às vias, mas aos usos que se faz do espaço. Não vejo por que perder essa área de frente para o bosque aqui com estacionamento. Então, só para começar, assim, uma coisa que talvez nem precisasse ser falado, mas eu não consegui, minha mão não ficou assim quieta enquanto eu não defini isso. Existe uma área pública, que é onde será está sendo ali também maltratado pelo prefeito, que é pública a área, e poderia haver uma inversão, você ceder o espaço para colocar o Frangolândia mais para trás e deixar essa parte aqui da frente, vamos lá, só para estabelecer aqui a compreensão, certo? Aqui é a Santana Júnior, aqui chega a Antônio Salles. Então, só para, assim, dar um toque extra, transformar isso daqui tudo em área de fruição, restaurantes, bares, livraria, uma farmácia, sei lá, em que você pudesse ter mesas e árvores nesse espaço aqui da frente para ter momentos de contemplação aqui de frente pro parque, certo? E aí você pega o Frangolândia, que atualmente está aqui, com estacionamento aqui, olha que desperdício, você tá de frente para um negócio maravilhoso desse, que infelizmente assim, é outra coisa que eu acho que teria que acontecer, colocar iluminação cenográfica aqui, você coloca uma iluminação, a gente passa de noite e fica tudo escuro. Eu acho que você implantar fazer um projeto luminotécnico para iluminar as árvores, iluminar as copas, seria bacana. Então você faz isso do lado de cá, do lado de lá você elimina o estacionamento, desloca todo o funcionamento de supermercado para os fundos desse terreno, que é público, e livra essa parte da frente, chama empresários para explorar comercialmente esse espaço através dessas coisas que eu falei, de entretenimento, gastronomia, leitura, cultura, né? Você coloca as cadeiras na calçada, do lado de uma arborização, etc. Enfim, requalificar o espaço. Isso se chama requalificar o espaço, certo? Redefinir o uso, requalificar o espaço. Mesma coisa eu penso para essa parede que a gente tem aqui do lado da Codislan, que poderia ser perfeitamente, você fazer um incentivo fiscal para a Codislan. Olha, você cede essa lateral para alguma empresa explorar, sei lá, o setor gastronômico, e a gente lhe isenta de algum tributo aí que é cobrado das empresas. E aí a gente teria aqui, de repente, não essa parede que assim, não tem tratamento nenhum, mas de repente uma coisa que a gente pudesse passando aqui à noite. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, é difícil convencer uma população de que são árvores importantes e tal. É difícil, mas quando isso aqui é usado, efetivamente usado, as pessoas vêm para cá, não só para caminhar de manhã, que à noite, enfim, eles trancam esse portão, mas se você dá uso mesmo, uso cotidiano, as pessoas podem vir para cá, sentar, usufruir do espaço aqui, é um ambiente fresco, de dia inclusive, um lugar arborizado, então tem muita ventilação, é bacana. Se a gente começa a dar uso ao espaço, muito além do uso que já é dado, que é bacana, já é muito bom, o uso esportivo, o uso da contemplação, mas se a gente dá um uso, a gente traz para dentro aqui, em frente, aqui do lado, essa coisa da ocupação mesmo, que tem também um viés comercial, um viés de arrecadação, eu acho que você acaba legitimando um uso que impede alguém de chegar e dizer que vai derrubar deliberadamente as árvores. Então, uma preocupação que eu tenho é de também converter alguns usos que não estão sendo feitos, ou estão sendo mal feitos aqui do entorno, para preservar, pelo menos preservar moralmente a área do parque. Isso é um. Quem é que puxou a cordinha aí para... Oi. O que é esse... Vamos voltar aqui agora. Como é que volta? Meu Deus. Bora. O que é isso aqui, afinal?
É uma passarela, é uma plataforma, na verdade, de pedestre e ciclovia, certo? Que ela vem em nível. A gente tem uma diferença de cota. O que é cota? É a altura ao nível do mar. Vem aqui, pelos dados da prefeitura, aqui é 5,33 acima do nível do mar, uma coisa assim, ficou bem lembrado. Ali na próxima esquina é 9 alguma coisa, então eu tenho uma diferença de altura. Imagina que eu, em vez de ter uma calçada acompanhando a descida da via dos carros, eu pego uma parte da calçada e nivelo, exatamente, eu venho pelo alto. Quando eu chegar bem aqui, eu estou um pouco mais alto, certo? E eu posso fazer a travessia por cima dos carros e ônibus, certo? Eu vou ter esse círculo ali no meio, com um vazado no meio. Olha, tudo isso aqui é conceitual, eu não tenho dimensão para essas coisas, isso é uma coisa que na prancheta eu tenho os dados mais técnicos, mas assim, eu não quero mostrar aqui, ficar aquela coisa chata que tem que ter pela lei distância tal, largura tal. Não, é um conceito. Criar uma plataforma de passagem de um lado para outro que me permita conectar essa lateral aqui, essa lateral desse prédio aqui, que é só muro, é uma coisa insólita. Você passa ladeado por muro o tempo todo, então você já vem em altura e você já vem um pouco no nível da copa das árvores, então você já tem uma contemplação diferente do que andar espremido entre um muro branco e carros passando a 60 por hora do seu lado. Você já vem por cima do carro, você já vem olhando. Chega por cima dos carros, os carros evidentemente estão passando por baixo, fazendo a curva por baixo, certo? E desse miolo aí você pode sair em qualquer direção. Você pode descer para retomar a calçada do lado de cá, descer para retomar a calçada do lado de lá. Você pode cruzar por cima e descer e já sair dentro do Parque do Cocó, ou então retornar para um caminho sinuoso. Tudo isso, como eu estou entrando em área de parque, estrutura de madeira, nada de derrubar árvore. Você entra com uma estrutura de madeira delicada para dar o suporte a essa passarela. Ela vem serpenteando por dentro do parque. Você pode já emendar com o percurso do Cocó que tem bem aqui, sai bem aqui, ou então você retorna para o eixo da calçada e por aí vai. Diga. Beleza. Para encerrar, vou correr aqui. A maioria das outras coisas já foi dita aqui, eu não vou me estender, certo? A oferta de opções qualificadas de mobilidade, o Yuri já colocou de maneira brilhante, não tem muito o que falar. Desestimular o uso do carro particular, integração a um plano municipal de transporte também a gente já falou bastante. Então, a contribuição que eu quero dar é essa, é não pensar só na esquina em si, não só no sentido da rua, mas também de dar novos usos, certo? Usos que inclusive façam com que a pessoa, eu frequento um canto ali que fica debaixo das árvores de um bosque. Isso daí, perdão, só para complementar, que eu já estou verde de falar de túnel, me traz mais recordações, mas você tem um sistema de túneis que você entra por aqui, vem serpenteando e sai aqui na frente, que é aquela coisa que evita que os túneis se cruzem, né? Porque segundo o governador, quando esteve aqui, você não pode ter túneis porque você tem que dobrar da Antônio Salles à esquerda e da Santana Júnior também à esquerda, e esses túneis vão se chocar bem aqui. Bom, se eu não quero chocar um túnel que vem daqui para cá com outro que vem daqui para cá, que eles fatalmente se chocariam num nível abaixo, eu dobro aqui e venho por aqui até passar a boca do túnel e retomo o meu fluxo lá na frente. Não tem mistério nenhum. Se esse é o problema, pelo amor de Deus, é um argumento muito falho, certo? Até então, o problema do túnel era porque seria um por baixo do outro e o lençol freático, etc, etc. Mas agora não, um nível de túnel também dá problema. Bom, é muito seletivo esse debate, né? Então, tem um sistema de túneis, não tem nada de viaduto na superfície, tem uma plataforma que me permite conectar as várias calçadas para pedestre e para ciclista. Não fiz maiores apreciações sobre passagem de metrô e tal. A minha contribuição é essa, é também trabalhar o entorno dentro das quadras, não só na via, e uma passarela que é uma coisa que é inusitada para a cidade, né? Você foge um pouco do lugar comum de sempre esperar o sinal fechar, atravessar na faixa, etc. Você tem a oportunidade de fazer um passeio por cima do nível dos carros, observando a copa, pegando um vento na cara. Eu acho que isso dá uma tremenda satisfação ao usuário do espaço da cidade.
Gustavo Santos de Almeida Braga, sou arquiteto recém-formado pela Universidade Federal e a minha proposta é um pouco diferente relacionada com a dos meus colegas. Eu acredito sim que a gente tem que ter uma abordagem sistêmica da mobilidade urbana. O Plano Nacional, ou melhor, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana não é para ontem, é para 10 anos atrás, e não foi feito. Mas a minha solução é pontual para cá e é exatamente para rebater os argumentos das pessoas que são contra hoje, que caracterizam o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, uma visão sistêmica da cidade, como mágica, como utopia, como se fosse impossível isso funcionar. Então, eu peço desculpa, eu não sabia que ia ter tanta gente. Eu acho que não dá para ver direito aqui, né? Dá um zoom aqui na imagem, por favor. Bota essas de baixo. Pronto. Antes de eu explicar exatamente a proposta, eu queria só agradecer ao pessoal do Cacau por ter feito esse concurso de ideias. Eu acho importantíssimo o debate. Eu acho sim que toda grande obra que tem impacto ambiental, grandes impactos da vizinhança, devia ser fruto de concurso de arquitetos. Não todas, porque isso atrasaria as obras da prefeitura. É muito difícil, mas as principais deveriam se ter. Então, eu também queria agradecer ao Grupo dos Direitos Urbanos, convidar todos para participar dos debates lá e de entrar. Ao Grupo Massa Crítica também, que tem feito as ciclofaixas aqui, apesar de ser apagado em menos de 24 horas, né? Então, e a todos os grupos que estão presentes aqui nesse debate, nessa luta, os que estão pela regularização do PROCON e tudo mais. Eu queria pedir que o que vocês encontrarem interessante, compartilhem. Compartilhem mesmo, porque eu tive o prazer da minha proposta ser muito compartilhada e eu vi como isso rebate. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: olha, eu mostrei a sua proposta para minha mãe, para minha tia, e ela passou a concordar. Ela não tinha entendido ainda como podia ser outra solução. Então é mostrando, porque as pessoas querem ver. A gente fala, eles não escutam. A gente mostra um livro, eles não leem. Então mostra uma imagem. É a melhor forma. Então, agora sobre o projeto. Uma coisa importante para entender o meu projeto é entender o desnível aqui do cruzamento. A Antônio Salles, engenheiro Santana Júnior, no sentido que vem da 48 mais, vem em uma declividade, descendo até o nível aqui do cruzamento. Enquanto aqui em direção a Iguatemi fica mais ou menos andando no mesmo nível, sem descer nem subir. Então, o nível do cruzamento, hoje em dia, pelo nosso arquivo base, está em 5,33 metros acima do nível do mar. E um dos grandes argumentos para inviabilizar qualquer outra proposta da prefeitura é que o lençol freático está muito próximo. Tem 1 metro só do cruzamento para o lençol freático. Então, fazer um túnel, descer 8 metros, que me disseram, não seria possível. Então, ok, vamos trabalhar com níveis. Já que o lençol freático está tão próximo, eu fiz uma proposta de um túnel semi-enterrado. O que é isso? Metade do túnel desce e metade do túnel sobe. E aí, nessa parte de cima, é uma parte que eu criei para dar prioridade aos pontos mais frágeis do tráfego e da mobilidade urbana. Em cima, só quem passaria, na verdade passariam todos, mas quem passa mais é o ônibus. E a outra coisa que eu esqueci de dizer é que a minha proposta é adaptada para a situação existente, para a situação que tem que ser feita hoje, para uma situação que não tem BRT. A rotatória que eu previ, ela não é tão grande, o que é uma das estratégias para evitar acidentes e também reduzir a velocidade dos carros nela. Ela tem um raio de 30 metros e, por causa disso, a velocidade máxima dela seria 30 km por hora. Isso foi uma das críticas que eu recebi, mas a ideia é exatamente que melhore um pouco para os carros, porque vai retirar os cruzamentos, mas que melhore 120% para as outras formas, os pedestres, a ciclovia e os ônibus. Então, aqui com a drenagem, quer dizer, com o túnel, eu também recebi algumas críticas da drenagem, mas a drenagem não é um problema. Sinceramente, é muito fácil de resolver.
E aqui a gente percebe que a drenagem pode ser feita pelo canteiro central e tem essa parte verde no meio também, que garante a visibilidade e a iluminação da rotatória submersa. Aí, passa um pouquinho mais. Pronto, deixa essa imagem aqui. Essa é a imagem da parte superior. Enquanto a maioria dos carros vão descer para a rotatória, onde eles vão poder acessar qualquer direção sem ter sinal, mas tendo um pare, claro, para evitar acidentes, em cima vai ser possível que os carros continuem, os ônibus continuem também, sempre na faixa da direita da via. Claro que a gente pode pensar numa abordagem de que, se for implantar o sistema do BRS, o Bus Rapid Service, então poderia ficar uma faixa exclusiva para o ônibus na direita em determinados horários de pico. Com isso, quando todos os carros estiverem engarrafados, o ônibus vai passar livremente, lindamente. Outra coisa que eu implantei foi que nesse trecho da Antônio Salles tem 4 faixas de carro. Eu peguei a faixa mais à esquerda e transformei numa ciclovia. Essa ciclovia, ela permite aqui de verde, ó, bem no meio. Bem no meio é a ciclovia, ela é bidirecional, permite tanto quem vai como quem vem. E ela vai em direção a essa praça elevada no meio. E próximo ao Cocó continua com outra ciclovia aqui desse lado da Engenheiro Stanajum. O que é o único problema dela seria o encontro com a parada de ônibus, que é muito fácil de resolver. Então, ainda aqui em cima, eu botei a prioridade total para o pedestre, respeitando a lei de acessibilidade universal, que é totalmente esquecida no caso do viaduto, que não tem como um pedestre ou um cadeirante, pior ainda, né, atravessar. Então aqui em cima a prioridade é do pedestre, porque as faixas de pedestre são pintadas com a sinalização, com faixa de retenção para os carros pararem antes, em uma cor diferente para alertá-los e também a nível. Ou seja, o carro sobe a rampa para chegar ao nível da faixa de pedestre e atravessar, enquanto os pedestres continuam no mesmo nível. Não tem que ter aquela rampa que forma poços d'água, como a gente vê na cidade o tempo todo. Então, o pedestre continua. Eu crio essa, como se fosse uma praça no meio, que tem cadeiras, o pessoal pode conversar, é próximo ao Cocó. Como a proposta é adaptada à situação existente, até já prevendo o desmatamento das árvores que teve, eu acho que a gente podia até expandir a calçada. Eu não botei aí, mas eu acho que a calçada podia aumentar. Podia ser um acesso ao parque também aqui, aproveitar que sobrou esse espaço, infelizmente, e fazer, sei lá, um ponto que seja visualizado de longe. Quem vem pelo Antônio Salles poderia ser um marco visual do Cocó, poderia ser a entrada do Cocó aqui, entendeu? Porque todos teriam acesso fácil. Outra coisa é que a ciclovia também passa em nível. O carro, por exemplo, quem vem aqui na Engenheiro Santana Júnior e vai em direção a Iguatemi, tem que passar por 3 rampas. Aquela faixa pedestre, a rampa da ciclovia e a rampa da outra faixa pedestre. Então, o carro tem que parar muito para vir aqui. Ele tem o trânsito desimpedido, mas a prioridade, como sendo dos outros, meio que dificulta o acesso dele. Por quê? Porque tem muita gente que quer andar. Tem muita gente que quer andar de bicicleta e não tem possibilidade. Então, com essa melhora baixa dos carros, essa melhora altíssima para os outros modais, é uma forma de incentivar as pessoas a deixarem de usar o carro para trechos curtos, ou então para trechos longos também, porque tem muita gente que quer andar de bicicleta, mas não tem a infraestrutura para isso, não se sente seguro. Então, é basicamente isso. Eu acho que deu... Espero que vocês tenham entendido a proposta. Eu só queria mostrar um vídeo que eu fiz, já que eu sou péssimo em fazer mapas, não ficou bom, e as imagens ficaram pequenas. Então eu vou apresentar aqui.
Oi? Gente, eu acho. Volta lá, eu acho que foi a última proposta. Estou pedindo pra voltar. Esse concurso foi para mostrar que existem várias alternativas, sim, tá entendendo? Muitas, são infinitas, e que a prefeitura podia muito bem usar partes integradas desse projeto e que... não sei. É que eu acho que o que a gente queria mostrar é exatamente isso, que a prefeitura ela precisa entender que existem várias formas de pensar a cidade e essa não é a forma certa. É essa forma que a gente quer pensar a cidade, entendeu? É isso. Ah, sim, gente, a última coisa que eu queria dizer é fazer Sim, eu vou te dizer, a gente vai... Isso aqui a gente vai disponibilizar tudo no grupo Direitos Urbanos Fortaleza. Quem quiser é só entrar no Facebook, Direitos Urbanos Fortaleza. O PDF todinho, com todos os projetos, várias alternativas. Já tem alguns que já estão disponibilizados, mas esse PDF com todos juntos eu vou jogar, se possível, amanhã. E tem uma petição rolando aí com... a gente tentando tirar o viaduto, né? Explicar. Não, terminou aqui. Era só isso mesmo. Obrigado, viu, gente?